Mais uma vez, bom dia. Vamos continuar então a nossa série de mensagens chamada O Deus Esquecido. É uma série de mensagens sobre a pessoa, a obra e a doutrina do Espírito Santo de Deus, ok? Na primeira mensagem, nós falamos sobre a importância do Espírito Santo, que ele é uma pessoa, e a importância dele ter vindo e Jesus ter subido aos céus, e a importância do Espírito Santo estar trabalhando aqui no nosso meio. No domingo passado, na segunda mensagem, nós falamos sobre a ação do Espírito Santo e vimos que todo o processo de santificação está alicerçado na graça de Deus. Interessante, porque nós falamos sobre sinergismo no nosso processo de santificação. Falamos que temos um papel atuante nesse processo. Entretanto, mesmo que nós alcancemos, mesmo que nós avancemos nesse processo de santificação, temos que nos lembrar que é tudo baseado na graça. Nós não merecemos. Então, essa ideia de que a gente conquista a santificação ou a gente conquista o reino pelo mérito, não é verdade. Tudo é pela graça, tudo. A salvação, a santificação. No último texto que nós vimos no domingo passado foi Gálatas 3, onde Paulo exorta a igreja de Gálatas. Se vocês começaram pelo Espírito, é lógico que vocês vão continuar a obra de santificação pela graça, pelo Espírito Santo. Não é pela força de vocês. É tudo pela graça. Mas não podemos ignorar nossa responsabilidade no processo de santificação. Nós fomos chamados para corresponder à obra do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver com mais detalhes. Vamos responder hoje como acontece essa resposta. Ou melhor, o que é essa resposta? Quando a gente fala sobre sinergismo, quando a gente fala sobre o nosso papel na obra de santificação, eu quero responder hoje, juntamente, lógico, baseado na palavra de Deus, eu quero responder o que é essa resposta que nós temos que dar, o que é essa cooperação no processo de santificação, ok? E queria começar então com uma frase de Jerry Bridges, onde ele fala: não há dúvida de que somos responsáveis por nosso crescimento, né? Como não tem visitantes aqui, posso claramente falar, dá para ficar claro que é uma sequência, ok? Então, eu tentei ao máximo, eu tento trazer cada mensagem de maneira independente na sua relevância. Entretanto, a compreensão dessa série, ela depende muito da sequência. Então, a mensagem 1 dá base para a mensagem 2, que dá base para a mensagem 3. Então, é quase que uma continuação, série de Netflix mesmo, que você perdeu o capítulo anterior, você talvez boie um pouquinho. Mas, se você boiar, pode levantar a mão, a gente para um pouquinho e conversa com você. Mas vamos lá. Então, Jerry Bridges ele fala assim: não há dúvida de que somos responsáveis por nosso crescimento. Se você tem dúvidas, ouça a mensagem anterior. Todos os imperativos do Novo Testamento presumem nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo, não temos a capacidade de crescer. Somos completamente dependentes do Espírito Santo. É nosso dever crescer, mas só o Espírito Santo pode nos habilitar a isso, né? Agora, eu queria explicar isso. Na conversa com o Grude, né, durante a semana, nós nos aprofundamos bastante sobre o Espírito Santo, sobre esse assunto. Foi muito gostoso o nosso tempo juntos, foi muito preciosa a nossa conversa. E eu queria trazer um gráfico que talvez esclareça um pouquinho melhor o que Jerry Bridges está tentando dizer aqui. Vamos lá, estamos num processo de santificação, ok? Dentro desse processo de santificação, se nesse processo existe sinergismo, o que é sinergismo? É a ação de duas pessoas para um determinado fim. Ou seja, estamos falando que
que no nosso processo de santificação é necessário uma ação do ser humano e uma ação do Espírito Santo. E qual é o alvo do processo de santificação? Sermos a imagem de Cristo Jesus. Se existe sinergismo, a pergunta é como esse sinergismo acontece? E isso é muito legal de esclarecermos, porque algumas pessoas interpretem ou apliquem equivocadamente o quê? Assim, falando assim, se nós temos responsabilidade no nosso processo de santificação, logo, o Espírito Santo tem o papel dele, o Espírito Santo está atuando e eu tenho que atuar na mesma medida. Caso contrário, o processo, nós não vamos chegar no alvo. Entretanto, precisamos entender que o Espírito Santo não depende de nós para a sua obra, mas nós precisamos do Espírito Santo para nós. Ok? Então vamos lá. Vou repetir isso aqui. O Espírito Santo não precisa de nós para desempenhar a sua ação. Nós precisamos do Espírito Santo para desempenhar a nossa. Lembra das palavras de Jesus? João 15:6? Sem mim nada podeis fazer. E aí vem uma outra dúvida. Se nós precisamos do Espírito Santo para desempenharmos a nossa ação, como que isso acontece? E muitas pessoas acham que é isso aqui, ó. O Espírito Santo não precisa de nós, ele tem a obra dele. E nós dividimos a obra junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz um pouquinho e eu faço um pouquinho. Mas não é assim. Não é dessa forma. Não é eu faço um pouco, o Espírito Santo faz um pouco. Se é tudo pela graça, se é tudo baseado na graça, se tudo depende de Deus, se tudo vem de Deus, se é tudo por causa dele, por meio dele, tem início, meio e fim nele, até a nossa obra não é uma parte que a gente mesmo consegue fazer ou desempenhar. Como que então é essa ação do ser humano dependente do Espírito Santo? É mais ou menos assim, ó. É o Espírito Santo realmente nos capacitando de tal forma que sem ele não poderíamos fazer. Eu não sei se vocês veem tanta diferença de um gráfico para o outro. Para mim, lógico que eu que fiz o gráfico, faz toda a diferença, ok? Faz toda a diferença. Saber que o nosso desempenho depende totalmente. Essa parte do gráfico parece que assim, eu, Alex, com a minha natureza consigo desempenhar um pouco e preciso então de alguma coisa. Não, para a minha ação acontecer, eu preciso do Espírito Santo. Alex, você tem certeza disso? É isso que nós vamos ver hoje. E a gente vai ver o que é isso aqui. O que é essa dependência do Espírito Santo na nossa ação, na nossa obra pessoal de santificação. O que é essa obra? O que é essa responsabilidade dependente? Ok? E vamos lá, mais uma frase do Jerry Bridges. Portanto, o crescimento espiritual envolve muito a nossa atividade. Ok? Gente, entenda isso. Abrace isso. Aceite isso. O crescimento espiritual envolve muito a nossa atividade. Mas é uma atividade que tem que ser executada na dependência do Espírito Santo. Não se trata de uma parceria com o Espírito. Tipo isso aqui. Não se trata de uma parceria com o Espírito. No sentido de que cada um, o crente e o Espírito, realiza a respectiva tarefa. Em vez disso, trabalhamos conforme Ele nos capacita. Sua obra está por trás de todo o nosso trabalho e torna o nosso trabalho possível. Ok? Vamos ver então a atuação do Espírito Santo na nossa transformação. Como isso acontece? Nós vamos trabalhar hoje essencialmente, nós vamos ler vários textos da Bíblia, mas em especial Gálatas 5 e Romanos 8, ok? Romanos 8 vai ficar mais para o final da mensagem,
Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo Gálatas 5. A gente vai ler do versículo 16 ao 25, não diretamente, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Em outra versão, andai no Espírito, ok? Andem no Espírito Santo. O que é andar no Espírito Santo? É deixar que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Quais são as forças que se confrontam o tempo inteiro? A da natureza humana e o Espírito Santo, a força do Espírito Santo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, versículo 16. Deixem que o Espírito guie sua vida. Pessoal, o que é andar no Espírito? Por que eu estou falando andar no Espírito? Essa versão aqui é a NVT. Mas as versões mais antigas falam andem no Espírito, ou andeis no Espírito. Ok? Por que eu estou falando sobre o andar no Espírito? Porque o andar no Espírito conota um significado de caminhada, de relacionamento. E é essa conotação que eu preciso trazer aqui. Porque, pessoal, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, deixa eu falar uma coisa. É isso, essa é a nossa obra no nosso processo de santificação. Quando a gente fala sobre sinergismo, é o Espírito que nos santifica. E qual é o nosso papel? Se relacionar com Ele. A gente vai ver no próximo domingo um bocado sobre as disciplinas espirituais. No próximo domingo a gente vai falar como, de maneira mais clara e específica, a gente anda no Espírito. Mas antes precisamos entender o que é andar no Espírito. Andar no Espírito é se relacionar com o Espírito. E é por isso que ele fala, andem no Espírito. E de maneira prática, aqui na NVT, eles já trouxeram até uma interpretação clara do que é andar no Espírito. Andar no Espírito é deixar que o Espírito nos controle, nos guie, nos mova. Tome as decisões por nós. Por quê? Porque se nós fizermos isso, não vamos satisfazer desejos da nossa natureza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12, todos nasceram pecadores, todos são filhos de Adão. E essa natureza que temos, ela anseia e deseja o pecado. A antropologia bíblica, ela é muito clara quando ela fala que nós não podemos desejar a Deus. Quando nós chegarmos em Romanos capítulo 8, no versículo 1, isso vai ficar mais claro ainda. Então, essa é a nossa natureza. A nossa natureza, ela anseia coisas que não agradam a Deus. E o versículo 17, Paulo fala isso. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Gente, olha as minhas filhas. Coitadas delas, né? Tadinhas. Mas olha as filhas do Luca, tô brincando. Olha as nossas menininhas, olhem as nossas crianças. Cara, e elas chegaram numa fase que não param de brigar. Todo dia tem uma briga por brinquedo, por eu quero o que você pegou, eu quero aquilo, eu quero... Gente, a natureza, nós nascemos com uma natureza que não deseja fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Eu tenho que lembrar todo dia para elas o que Deus quer. Só que sabe o que é interessante? Eu estou falando da lei. Olha, Deus não quer isso. Eu preciso ensiná-las
o Evangelho, primeiramente, preciso ensiná-las o que é o Evangelho, para que elas creiam em Jesus, sejam regeneradas e então capacitadas para cumprir o que eu estou ensinando para elas, porque elas não são capazes. Eu falo para a Luana, Luana, para de querer tudo que a sua irmã quer. Você está, sabe aquele negócio assim, a Elisa vai, pega uma bola. A Luana, eu quero essa bola, eu quero, e aí ela não fala, você pode me dar, por favor? Não é assim. Eu quero a bola, eu quero a bola. Aí a Elisa, tá bom, pega. Aí ela vai e pega uma boneca. A Elisa pega uma boneca. Eu quero a boneca. Mano, você pediu a bola, ela te deu a bola, deixa ela com a boneca. Isso é o quê? Isso é inveja. Eu quero o que o outro tem. Pouco importa o que eu tenho, eu quero o que ela tem. Não, isso é uma explicação. As explicações, elas são bem-vindas. Mas eu olho para a palavra de Deus e fica claro que existe algo errado no coração do ser humano, das minhas filhas e no meu. Porque a natureza humana deseja o oposto do que Deus quer, do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária à natureza humana. O Espírito quer nos levar a uma direção contrária à nossa natureza. Aí olha só que interessante, essas duas forças guerreiam. Elas se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gente, o versículo não podia ser mais claro. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. E está acontecendo uma guerra. Todos os dias, toda hora, todo minuto, todo segundo, existe uma guerra entre a minha natureza e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, essa nova natureza. Que nova natureza é essa? Antes, deixa eu citar o versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da sua vida. Viver no Espírito fala do novo nascimento. Nós vivemos pelo Espírito, logo recebemos o Espírito Santo. Mas agora, nós que cremos em Jesus e recebemos o Espírito, devemos, além disso, andar guiados pelo Espírito, viver na direção do Espírito. Ou seja, de cara, eu vou repetir isso algumas vezes mais para frente, mas eu posso ser selado pelo Espírito, eu posso ter sido regenerado pelo Espírito e não andar no Espírito. Isso te choca? Isso me choca. Na verdade, isso me chocou. Eu posso ser verdadeiramente filho de Deus e não andar no Espírito. E esse viver no Espírito, a gente falou na mensagem anterior, a diferença entre regeneração e santificação. Esse viver no Espírito é quando a gente recebe uma nova vida em Cristo pelo Espírito de Deus. Ele nos salvou, Tito capítulo 3, versículo 1, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Isso é o que o versículo 25 está falando. Uma vez que vivemos no Espírito, ou seja, uma vez que recebemos uma nova vida por meio do Espírito. Olha Efésios capítulo 1, versículo 13. Existe um grande debate. Eu creio em Jesus, mas agora eu preciso receber o Espírito Santo. Não. Todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Olha Efésios 1,13. Vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Todo aquele que crê no Evangelho, crer em Cristo Jesus, recebe então o selo do Espírito Santo. Logo, o que isso significa? O Espírito Santo habita em todo aquele que crê. Isso é o selo. Isso é o que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito. Poderia ser interpretado como? Uma vez que nascemos no Espírito. Uma vez que fomos regenerados no Espírito, agora
Sigamos na direção do Espírito. E é isso que o versículo 25 está falando. Mais uma vez vou repetir. É possível sermos selados pelo Espírito e não andarmos no Espírito. E mais uma vez eu pergunto, isso te choca? É possível você ser filho de Deus e não estar andando como filho de Deus? É possível você ter sido regenerado pelo Espírito de Deus? Você é salvo. Seu nome está lá no livro da vida, porque essa obra não é sua. Essa obra é totalmente uma obra de Deus. O plano de salvação, a salvação é totalmente uma obra de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você foi salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vós. É dom de Deus, não por obras. Você não fez nada para a sua salvação. Não por obras. Você não fez absolutamente nada. Eu fiz. Não, você não fez, querido. Você recebeu pela fé essa salvação. É possível você ter sido salvo e não andar no Espírito, não ser guiado pelo Espírito. E o que é ser guiado pelo Espírito? Presta atenção. É aprender a se relacionar com Ele. Alguém que anda no Espírito é alguém que anda, que se relaciona com Ele. E aí vem as disciplinas espirituais. E eu já vou dar um spoiler muito curto e rápido da mensagem do próximo domingo. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que a gente jejua? Por quê? Essas são as famosas disciplinas espirituais ou os meios de graça. A gente faz essas coisas porque a gente quer se parecer com Jesus, certo? A gente faz essas coisas porque a gente quer cooperar com o Espírito no nosso processo de santificação, certo? Mas precisamos nos lembrar. Se você lê a Bíblia sem entender que aquilo é um relacionamento, você não está lendo a Bíblia da maneira certa. Alex, tem jeito de ler a Bíblia da maneira errada? Pois é, tem. Gente, os meios de graça, as disciplinas espirituais, são meios para nos conduzir a um relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que nos santifica. Isso significa o sinergismo no processo de santificação. Então vamos lá. Nós somos chamados a viver de uma maneira santa, ok? A gente vê lá, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Não vivam como os gentios. Não vivam da mesma maneira como os não cristãos vivem. Como que Paulo fala em Efésios 4 para a gente viver? Vivam guiados pelo Espírito de Deus. Vivam guiados por uma nova natureza, ok? Agora, Deus jamais pediria algo de nós que nós não pudéssemos cumprir. Já parou para pensar nisso? Quando Deus fala assim, sejam santos como eu sou santo, vocês realmente acreditam? Vocês realmente acreditam que Deus falaria para a gente ser santo como Ele é santo, se fosse impossível a gente fazer isso? Agora, por nós isso é impossível. Por nós isso é impossível. Pelo Espírito, nós podemos ser santos. E por que essa mensagem, por que essa série me choca tanto? Sabe por quê? Porque eu fico pensando, eu estou o tempo inteiro, estou durante a série inteira, estou todos os dias me perguntando, será que eu sou alguém que anda pelo Espírito? Eu não paro. Essa pergunta, ela está martelando na minha cabeça. Todos os dias. E aí, eu estou lá pensando, será que eu sou alguém que anda pelo Espírito? Será que eu sou alguém que anda pelo Espírito? Aí, de repente, fico bravo. Não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu, eita,
Eu não sou alguém que anda pelo Espírito. Porque alguém que anda com o Espírito não reagiria da maneira como eu acabei de reagir. A gente vai ver isso. Entende? Eu preciso crescer na habilidade de andar no Espírito. Logo, o que eu preciso fazer? O que é crescer na habilidade de andar no Espírito? O que é? É se relacionar com o Espírito. É ter um relacionamento com o Espírito. Isso é andar no Espírito. É alguém que está o tempo inteiro se relacionando com o Espírito, que é uma pessoa, está aqui e vai te acompanhar na sua casa, quando você for dormir, quando você for escovar o dente, quando você estiver sozinho no seu quarto, quando você for para o seu trabalho, quando você ligar o seu computador, quando você botar uma série no Netflix, o Espírito está lá. Como você se relaciona com o Espírito durante toda a sua caminhada? Por isso eu digo, Deus jamais pediria algo para nós que Ele não nos capacitaria a cumprir. Isso fica claro em 2 Pedro 1,3. Deus, presta atenção, Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Olha só. Deus nos concede tudo o que necessitamos para sermos santos como Ele é santo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Agora olha só. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar do quê? Da natureza divina. E escapar da corrupção do mundo causada pelo quê? Pelos desejos, pela natureza humana. Se nós seguirmos o nosso coração, nós vamos pecar. Se a gente seguir a nossa natureza, nós iremos falhar. Mas se vivermos segundo a natureza divina, Ele nos permitiu. Foi dado a nós. Por isso, nunca poderemos chegar diante de Deus, presta atenção no que eu vou falar, nunca poderemos chegar diante de Deus e falar, você me colocou uma tentação maior do que eu poderia suportar. E é por isso que esse versículo fala, juntamente com a tentação, Ele vai prover o livramento. Nunca poderemos falar, Deus, isso é culpa sua, eu errei por sua culpa, nunca. Por quê? Porque Deus está falando aqui que Ele possibilita, Ele permite que a gente participe. Ele concedeu tudo o que necessitamos. Se não alcançamos, a culpa é nossa. É porque a gente se relacionou pouco. É isso. Porque já está disponibilizado. Nós podemos viver o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos viver de forma mansa, calma, amorosa, pacífica, satisfatória, grata. Podemos ter um coração grato, contente em toda e qualquer circunstância. 6. E eu estou aqui chocado com essas verdades. E eu não sei se você está, que legal apenas. Eu não queria que isso fosse apenas legal. Eu estou chocado, eu queria que você ficasse chocado comigo. Agora, precisamos entender algo. Só um detalhe. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder. É nossa responsabilidade, já foi dado. Existe um sinergismo dependente, uma responsabilidade dependente. Mas nós precisamos nos relacionar. Se não nos relacionarmos com o Espírito, a obra não será feita. É verdade, Ele nos transforma, Ele nos santifica, mas se nós não nos aproximarmos dEle, não vai acontecer. Você e eu vamos continuar como pessoas regeneradas que creem em Jesus, mas não andam pelo Espírito, não se parecem com Jesus. O novo nascimento é a nova natureza. De João capítulo 3, da conversa de Jesus com Nicodemos,
Olha, convém que você nasça de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Essa regeneração, o novo nascimento é essa nova natureza. Mas essa nova natureza ainda não é definitiva na nossa vida. Quando fomos regenerados, quando fomos declarados justos, quando cremos em Jesus, não significa que agora a nossa velha natureza carnal, pecaminosa, foi definitivamente morta. Ela não sumiu, ela continua aqui. Mas agora nós temos acesso a viver essa nova natureza que antes não tínhamos acesso sem Cristo Jesus. Ainda não é definitivo, mas precisamos crescer. Presta atenção. Precisamos crescer na tarefa de experimentar a natureza divina. Como? Nos relacionando com Ele. Ainda existem duas naturezas. A minha velha natureza continua aqui. Logo, o meu desejo de fazer tudo o que é contrário ao Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 17, continua aqui. A minha natureza, ela quer fazer tudo o que é contrário ao que o Espírito quer. Pensa o que Deus quer. Pensa na lei, que é boa. Pensa na lei. Deus quer que a gente ame as pessoas. A minha natureza quer odiar as pessoas. Deus quer que a gente trate as pessoas com misericórdia. A gente quer matar quem pisou no nosso calo. Essa natureza, ela está aqui. E aí, olha só, um texto que eu repito várias vezes, Efésios capítulo 4. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Essa natureza que está aqui, ela precisa ser tirada todos os dias. Porque essa velha natureza, de acordo com a palavra, ela está corrompida pelos desejos impuros e enganosos. São desejos contrários a Deus. Aí olha só que incrível. Como que a gente vai fazer isso? Deixem que o Espírito renove os pensamentos e atitudes. Como que a gente vai conseguir matar a velha natureza, tirar a velha natureza? Como? Andando no Espírito. É o Espírito que vai fazer isso. É interessante porque muitas vezes fazemos um paralelo de Efésios 4, 23 com Romanos capítulo 12, versículo 1, da renovação da nossa mente. Mas o Espírito Santo, ele não renova apenas a nossa mente, ele renova as nossas atitudes. E depois de deixar o Espírito, então, controlar a nossa mente, nossas atitudes... Agora deixa eu fazer uma pausa. Não é esquisito isso? Eu não sei se para você é esquisito pensar, como que o Espírito Santo vai controlar minhas atitudes? Está entendendo? Imagina, me controla aqui, me controla. Está entendendo? Como que o Espírito Santo... Mas é isso. Como que isso acontece? Aí eu prefiro ficar em João capítulo 3. Olha, o Espírito sopra onde quer, assim também não convém que a gente saiba como o Espírito opera. Eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus diz que o Espírito pode controlar nossas atitudes. Que coisa incrível, pessoal. Tudo nos foi dado. Está dado. Deus já disponibilizou tudo o que a gente precisa. O Espírito está aqui. Por isso foi disponibilizado, porque o Espírito está aqui. Como que isso acontece? O detalhezinho eu não sei. Eu sei que é através de um relacionamento. Quando a gente se relaciona com o Espírito, ele é capaz de controlar inclusive as nossas atitudes. E versículo 24, e revistam-se então da nova natureza. Existem duas naturezas, é simples assim. Cara, isso sempre foi um mistério para mim. Mas sabe que, estudando isso aqui, até que ficou um pouco mais claro. Não é que está tudo resolvido, não é isso. Mas é isso, nós temos uma natureza carnal. E agora, nós precisamos nos apropriar de uma natureza que está disponível para nós. Essa natureza divina, essa nova natureza criada para ser verdadeira, justa e santa como Deus. Agora, quem faz isso? Nós somos responsáveis por despir
renovar, nos relacionar com o Espírito e revestir-nos da nova natureza. Eu já vi pessoas que elas acreditam que não são convertidas. Elas sabem o evangelho inteiro. Elas sabem defender, expor e aplicar as boas novas. Elas buscam a Deus, elas têm um desejo por Deus. Quando elas pecam, elas ficam mal, constrangidas. Mas às vezes essas pessoas elas falam assim: eu acho que eu não sou crente. Eu não sei se eu sou crente. Sabe por quê? Essas pessoas muitas vezes acham que não são crentes porque elas falam: cara, eu às vezes eu peco demais. Eu vejo que eu faço muitas coisas erradas. Mas aqui a gente percebe uma coisa muito clara. É possível você ter nascido de novo e de alguma forma não deixar que o Espírito controle a sua vida. Essa mensagem de hoje, ela é muito relevante. Existe uma relevância nessa palavra tão significativa. Porque é o seguinte, você tem a velha natureza, é verdade. Ela ainda está aí. Você é regenerado, mas não significa que a velha natureza saiu de nós, não é verdade? Às vezes a gente ainda quer fazer as coisas contrárias ao Espírito de Deus. Então, qual é a diferença entre alguém que não é regenerado? Qual é a diferença? Uma pessoa que não é regenerada é uma pessoa que é regenerada, mas luta ainda, cede muito ao pecado. Uma pessoa que foi regenerada, primeiro, ela não é mais escrava da velha natureza. Alex, mas às vezes eu acho que eu sou escravo, sabia? É algo primeiro que você precisa rever no seu coração. Se você é escravo da sua velha natureza, você precisa realmente buscar ao Senhor. Mas, entenda uma coisa. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não precisa mais ser escrava da velha natureza. E outra coisa, ela recebeu o poder de acesso à nova natureza. E uma pessoa não cristã, ela não tem acesso a essa nova natureza. E precisamos entender, o homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Nós somos essencialmente pecadores. Nascemos pecadores. Agora, precisamos nos lembrar que não existe nada mais importante no Evangelho do que lembrar que precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Mensagem passada, tentei enfatizar muito esse versículo. Todos nós, dos quais o véu foi removido, agora podemos crer em Deus, podemos realmente enxergar a Deus. Antes os nossos olhos estavam tampados, antes nós não podíamos crer, mas o véu caiu, as escamas dos nossos olhos foram abertas, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, com Cristo Jesus. Temos duas naturezas. A primeira foi herdada por nascimento, somos filhos de Adão. A segunda foi adquirida pela obra do Espírito, nascemos no Espírito. Mas existe uma guerra entre as duas naturezas. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Agora, por que essa guerra ocorre? Para que a gente não faça o que a gente quer. Em outras versões, para que não façais o que quereis. Ou seja, as duas naturezas, a humana e essa nova natureza, pelo Espírito, ela está querendo ganhar o quê? Assumir o controle da nossa vontade.
E andar no Espírito é se relacionar com o Espírito, assumindo a responsabilidade de nos relacionarmos com Ele. Essa é a nossa tarefa, é nos relacionar para que Ele nos tome. E aí então a gente vai para Romanos capítulo 8. Vamos para o final da mensagem. Romanos capítulo 8, só que precisamos nos lembrar que antes do 8 tem o 7. Uau! E o que fala lá no 7? Paulo fala exatamente dessa guerra aqui dele mesmo. Ele não fala, olha, existe uma natureza humana guerreando contra a natureza do Espírito. Ele fala, eu luto. Romanos capítulo 7, ele está falando, existe uma guerra dentro de mim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu faço. Eu fico imaginando, o que aconteceu para Paulo falar aquilo naquele momento? A sogra dele, a antiga sogra apareceu, certeza. Ou então alguém pisou no pé dele, sabe? Ele está lá, cheio de discípulos. Vamos pregar o evangelho. Vai um cara dar um pisão no pé dele. Oh, miserável! Ai, meu Deus, esse mal que eu não sei. O que aconteceu com Paulo? Eu sei de uma coisa, a velha natureza estava lá guerreando. Estava guerreando e Paulo estava gritando, falando, eu não quero fazer isso, mas eu faço. Então, isso aqui não deve, de alguma forma, causar tranquilidade para o nosso pecado. Ah, se Paulo lutou, então eu também estou de boa. A ideia não é essa. Mas a ideia é, de alguma forma, realmente trazer olha, existe uma guerra acontecendo, mas já nos foi dado a maneira de ganhar essa guerra. Não é pelas nossas forças, é pelo Espírito de Deus. E aí vem então Romanos capítulo 8. Depois de Romanos capítulo 7. Olha só o que diz o versículo 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da natureza humana. Gente, veio a lei de Deus, falando, olha, isso é errado, isso é errado, isso é pecado, isso está errado, isso está errado. Existe uma lista. A lei é isso, né? Uma lista de coisas que, olha, vocês devem fazer isso, se vocês não desobedecerem, vocês vão errar. Aí a lei vai. Qual é o problema da lei? É que a lei não nos capacita a obedecê-la. E pior do que isso, a lei fala o que está certo e errado, e a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Nós não podemos obedecer. A nossa natureza humana é incapaz de obedecer à lei. É impossível. Nenhum ser humano consegue cumprir a lei. E antes que alguém levante a mão e fale, não, eu conheço alguém que cumpre a lei. Tiago capítulo 2, versículo 10, fala que se você errou em um ponto, errou em todos. Então não existe ninguém que é capaz de cumprir a lei, ok? Não existe. Diante disso, precisamos entender que a lei fala o que está certo e errado, mas ela não nos capacita a obedecer. E aí Paulo continua, por isso, uma vez que a lei não era capaz de nos salvar, por causa da nossa natureza, o que Deus fez? Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Gente, é muito claro. Vocês conseguem ver a clareza do texto bíblico para nós? Deus foi lá, mandou Jesus se fez homem, pagou pelos nossos pecados. E o que o sacrifício de Jesus fez, pessoal? O que o sacrifício de Jesus proporcionou? Nos livrou da culpa do pecado, sim. Mais do que isso, nos livrou do domínio do pecado. Isso é muito importante.
Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a culpa. Quando ele ressuscitou, ele venceu o pecado. Ele venceu a morte de tal forma que o pecado não nos domina mais. De modo que agora não seguimos mais a natureza humana. Seguimos o quê, pessoal? Seguimos o Espírito. É o Espírito nos capacitando a obedecer. Quando a gente se relaciona com o Espírito, nós vencemos o pecado, nós cumprimos a lei. Andar no Espírito é a chave para vencer o pecado. E ele continua. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Você é controlado pelo quê? Você é controlado pelo quê? Você é controlado pelo Espírito. É isso que significa ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma pessoa que, sei lá, num culto público, faz um monte de coisa dentro do culto. Ser cheio do Espírito é alguém que anda com o Espírito e é controlado pelo Espírito. Você quer ver se alguém é cheio do Espírito? Olha os frutos. E Paulo aqui continua: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Essa é a nossa natureza humana. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Agora, a melhor parte. Vocês, porém, que coisa linda! Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Que coisa linda! Vocês não são. Vocês tiveram acesso a essa nova natureza. Vocês agora podem ser controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Entretanto, o Espírito de Deus habita em quem? Efésios capítulo 1, versículo 13. Todos aqueles que creram foram selados pelo Espírito. Você crê em Jesus. O Espírito habita em você, e se Ele habita em você, Ele pode te controlar. Por isso, eu tenho um clamor aqui. Nós, não você, nós, eu, Senhor, sou eu. Nós precisamos andar no Espírito. Isso significa deixar o Espírito nos controlar. E parar, de uma vez por todas, de justificar o pecado. Até Paulo pecou. Até quando nós iremos nos justificar? Justificar os nossos pecados? Paulo não está falando que a gente não possui carne, natureza, quando ele fala aqui, vocês não são controlados pelo Espírito, mas pelo Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ele não fala que não possuímos a velha natureza, mas que quem anda no Espírito não está mais sujeito ao governo e ao controle dos desejos da velha natureza. E se o Espírito de Deus
que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder dado para nós vencermos o pecado. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Sem o Espírito, a gente não consegue. A gente vai ser sempre escravo da nossa natureza humana, sempre. Mas com o Espírito, a gente consegue fazer o que Deus quer. Porque se viverem de acordo com as exigências dessa natureza, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Nossos desejos não desaparecerão, mas eles serão mortificados quando sujeitados à nova natureza. Sabe alguém que vira e fala assim: eu não consigo vencer o pecado? Você já lidou com isso? Eu já. Fala: cara, eu estou com uma dificuldade de perdoar. Que dificuldade de amar, perdoar, de abandonar determinado pecado. Que dificuldade. Você já lutou com isso alguma vez na sua vida? Depois de cristão que eu estou falando. Depois de crer em Jesus. A lei fala o que deve ser feito, mas a gente não consegue obedecer. E eu trago sempre esse exemplo aqui, porque esse exemplo é extremo. E é um exemplo, por ser um exemplo extremo, torna o negócio mais evidente. Fala para uma mulher traída: perdoe o seu marido, ame seu marido. Fale. Fale para o marido traído: perdoe sua mulher. Fale. Isso é a lei. Isso é a lei. Só o Espírito é capaz. Só o Espírito nos capacita a cumprir isso. É impossível por nós mesmos. E eu conheço pessoas que falam: Alex, eu não consigo abandonar o meu pecado. Aqueles que creram em Jesus, precisamos entender que aqueles que creram receberam poder de viver de acordo com essa nova natureza. Isso acontece através de um relacionamento. Logo, se existe alguém que está aqui com dificuldade de vencer o pecado, faça-se uma pergunta: quantas horas você gasta se relacionando com o Espírito Santo de Deus? Se você está travando alguma luta dura contra o pecado, mas gasta horas vendo séries no Netflix, eu quero falar uma coisa para você: você não vai vencer seu pecado. Não vai. Porque é isso. Se você está numa luta contra o pecado, só existe um jeito de vencer. Tem uma maneira. Tem uma maneira. Está aqui, a gente está vendo o que é. É ser controlado pelo Espírito. É andar no Espírito. E o que significa isso? Se relacionar com Ele. Aí a gente pega a nossa agenda. Pega a última semana. Quanto tempo eu gastei me relacionando com o Espírito de Deus? Alex, eu estou mal porque eu caí, eu não venci meu pecado, estou com vergonha, inclusive é um pecado recorrente. Deixa eu te falar uma coisa: se você não substituir o seu tempo de relacionamento com Deus, você não verificar isso corretamente, você vai cair de novo. Você vai sair daqui, hoje é dia 8 de outubro de 2023, você vai sair daqui, eu tenho certeza que você vai cair. Só existe uma maneira de você vencer o pecado: se relacionando com Deus. E digo mais, eu estou falando série do Netflix, mas se você trabalha demais, você também não vai conseguir vencer o pecado. Não importa se é... Eu estou falando até de coisas legítimas, tá?
Até mesmo porque não é ilegítimo ver série no Netflix, ver filme. O meu ponto aqui é, se você está com dificuldade de vencer o pecado, se você quer muito se parecer com Jesus, você vai ter que se relacionar muito com o Espírito. E se você quer muito vencer um pecado que você tem dificuldade, você vai ter que substituir. Ainda que seja o seu trabalho, ainda que seja o tempo com seus amigos, ainda que seja o tempo com a sua família, você vai ter que substituir. Não devemos assumir o controle da nossa transformação, pois somos incapazes de realizar a obra. Devemos deixar o Espírito assumir o controle para que Ele nos transforme. Nossa responsabilidade é o quê? É nos relacionar com o Espírito a fim de conceder total controle a Ele. Essa é a obra sinérgica da qual estamos falando. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa obra no processo de santificação? Relacionamento. Essa é a nossa responsabilidade dependente. Ele vai nos transformar na medida em que deixarmos que Ele nos controle. Eu tenho uma pergunta: quem que está no controle? Você quer saber quem está no controle da sua vida? Você quer saber se você é uma pessoa que anda no Espírito? É muito fácil. É muito fácil. É só ler Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. Ver quais são os frutos da carne, ver qual é o fruto do Espírito. E você vai ver. Uma pessoa que anda no Espírito, ela produz este fruto aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você é uma pessoa que anda no Espírito. Você quer saber se você é uma pessoa que anda no Espírito? Você é uma pessoa esquentadinha? Então você não anda no Espírito. Porque olha só, quem não anda no Espírito, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, o esquentadinho, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E nessa perspectiva precisamos entender que está tudo debaixo da graça de Deus. É uma responsabilidade dependente. Não é pelo nosso mérito. Se fomos regenerados pelo Espírito, não devemos continuar o nosso processo de santificação sem o Espírito, com as nossas próprias forças. Mas isso aqui, sabe o que são esses frutos da carne e o fruto do Espírito? É apenas uma evidência. Por isso que, inclusive, Gálatas 5, o foco de Gálatas 5 nunca foram os frutos, que normalmente é o que tomam o protagonismo do texto, né? Os frutos, já leu sobre os frutos do Espírito. Isso aqui é apenas uma evidência de alguém que anda ou não no Espírito, de alguém que é ou não controlado pelo Espírito. E eu quero encerrar mostrando de um grupo de cristãos nascidos de novo, regenerados no Espírito Santo, mas que não andavam no Espírito. Que grupo é esse? Algumas pessoas lá da igreja de Corinto. Ei, igreja de Corinto. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. São crentes, mas são controlados pela sua natureza humana. Não andam no Espírito, não são controlados pelo Espírito. Por isso eu repito pela terceira vez:
É possível você ser convertido. É possível você ter nascido de novo. É possível você ter sido regenerado. E mesmo assim, ser controlado pela sua natureza caída. Quem são os espirituais? Aqueles que andam no Espírito. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais. Ou seja, como aquelas pessoas que andam no Espírito, que são controladas pelo Espírito. Quem são os carnais? Aqueles que andam de acordo com a natureza carnal. Que não se relacionam devidamente com o Espírito Santo. Entende? E como não se relacionam devidamente com o Espírito Santo, são controlados pelos seus desejos carnais, porque esses desejos estão aqui, estão aí. Você quer parar de pecar, você quer parar de murmurar, você quer ter paz, alegria constante, independente das circunstâncias. Você quer isso, você deseja isso na sua vida? Se relacione com o Espírito, gaste tempo com o Espírito. Precisamos nos relacionar com o Espírito. Por isso, alguém está dando mau testemunho, então não é crente. Não, talvez ele seja crente. Mas é alguém que não está sendo controlado pelo Espírito de Deus. São pessoas convertidas que não amadureceram. E amadurecer aqui é ser parecido com Cristo, ser guiado pelo Espírito. No próximo domingo, a gente vai ver o que precisamos fazer para andarmos no Espírito. Mesmo assim, até lá, existe um desafio. Vira para uma pessoa muito próxima a você, seu cônjuge, um amigo, durante a semana e fala: eu ando no Espírito? Meu Deus do céu. Que pergunta difícil. Imagina eu perguntando isso para a Thalita: meu Deus do céu. Amor, eu sou uma pessoa que anda no Espírito. Eu lembro do Francis Chan, um livro que ele escreveu sobre casamento. Ele fala assim: nós devemos nos parecer com Cristo cada vez mais. Certo? A gente não está nesse empenho. Não é isso o nosso processo de santificação? O nosso alvo não é nos parecermos mais com Jesus? Aí ele fala: logo, o nosso cônjuge deve falar: nossa, o meu marido ou minha esposa se parece muito mais com Cristo do que no ano passado. As risadas vêm, eu estou falando das minhas, em primeiro lugar. Porque parece assim, não é bem assim que acontece, mas é assim que deveria acontecer. E sabe por que não acontece? Porque negligenciamos o Espírito Santo. Era necessário, era melhor que Cristo subisse, o Espírito descesse. Porque tem uma obra a ser completada. Precisamos desse relacionamento. Caso contrário, vamos ser sempre como cristãos imaturos, sendo controlados pela carne. E é isso, pessoal. Baita desafio temos durante essa semana. Um baita desafio. Eu creio que existem muitas formas de aplicar essa mensagem. Vou sugerir uma. Procure ajuda. Confesse. Fala: preciso de ajuda, cara. Não sou alguém. Preciso andar mais no Espírito. Que Deus santifique essa igreja, capacite essa igreja que é dele,
Estamos aqui por Ele. Você quer mesmo se parecer com Jesus? Você quer mesmo? Que desafio. Vamos orar.